Quando viu levando um constrangeiro servo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e o puseram-lhe a cruz nas costas para que levasse após Jesus. Seguiu grande multidão e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caiam sobre nós, e os outeiros cobrem-nos, pois no madeiro verde fazem isso, que fará ao seco. Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Cadeira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo aos outros, ao povo: salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E com medo os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o reino de Deus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava a inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, pois recebendo de nossos feitos, nos merecemos. Mas este nenhum mal se fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Diga: hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero falar sobre a porta de entrada dos céus. Nessa manhã, quando buscava Deus na palavra, Deus compartilhou comigo a porta da entrada dos céus. Quantos querem entrar dos céus? Quantos querem subir para glorificar e adorar? Quantos querem passar sua eternidade nos céus? Mas eu quero nessa noite dizer para você que não tem como você acessar a porta dos céus se não passar pela cruz. Diga para o irmão: não tem como entrar nos céus se não passar pela cruz. Aí nós olhamos esse homem que era um criminoso, era um ladrão, homicida, não se fala, não traz aqui o espírito mentira que ele tinha, não se fala em que artigo da lei que pegou, mas uma coisa se fala: que este homem passou pela cruz, e quando passou pela cruz, ele foi para o paraíso. Ele entrou no paraíso, porque a passagem minha, tua, é pela cruz. Não tem como eu chegar àquele lugar glorioso, maravilhoso, preparado por Deus, se eu não passar pela cruz. Não tem como. A entrada dos céus é pela cruz, então é pela cruz que aquele ladrão entrou nos céus. E nós olhamos assim, interessante: um estava à direita, o outro à esquerda. Os 2 estavam com Jesus, os 2 estavam na cruz, mas um só entrou os céus. Pastor, a cruz está dando diferença? Não. A cruz está dando diferença? Não. O que faz a diferença é o lado que você está na cruz. A cruz vai dar diferença? Não. Porque ele estava na cruz e não fez diferença nenhuma. Porque o que faz a diferença é que o lado que você está na cruz. Se você está indo do lado de cá, não passou, com certeza não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque depende de que lado eu estou na cruz. Se eu passei por ele e fui crucificado, ou se eu ainda estou do outro lado. Que lado da cruz você se encontra? Fica se olhando. Eu amo olhar para a cruz, porque a
Cristo? Pela crucificação, pela cruz. Então a cruz divide a minha história, o antes e o depois. Então se eu passei pela cruz, eu estou vivendo depois de Cristo. E se eu não passei, eu estou vivendo antes de Cristo. De que lado eu estou? Os dois ladrões eram criminosos idênticos, com os mesmos erros, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos pecados, com as mesmas condenações. Mas a diferença foi que um estava de um lado, o outro foi para o outro lado. Um dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti. E aproveita e salva também. Se tu és o Cristo. Esse pouco caso, a sua ignorância, vem me zombando, vem me desafiando. E quantos de nós não chegamos da mesma forma? Não chegamos diante de Deus, nos momentos difíceis, de dificuldade, nos momentos problemáticos, apontamos o dedo para Ele, dizendo: se tu és realmente Deus, muda a minha história. Quantas vezes fazemos isso? Quantos momentos, se tu és realmente Deus, muda a história da minha família. Aquele que passou pela cruz, aquele que passou pela cruz, ele consegue enxergar, ele consegue ver como Abacuque viu. Abacuque não tinha uma boa colheita, ele olhou para a figueira, não tinha nada, olhou para a figueira, menos ainda, olhou para o curral, não tinha vaca, olhou para o aprisco, não tinha ovelha. Então ele disse: se tu és Deus, vai nascer figueira, se tu és Deus, vai nascer uma ovelha, vai ter vaca no curral. Não disse isso, ele simplesmente diz: contudo, ainda que não tenha nada, ainda que não haja nada, contudo eu estou exultando, porque Ele é o meu Deus. Quando nós passamos pela cruz, os nossos olhos se abrem, o nosso entendimento se abre, o nosso coração se abre. Então o outro repreendeu e disse: opa, você está insultando Ele, nem é temente a Deus. Eu e você estamos aqui porque somos criminosos, estamos recebendo o nosso merecimento pela nossa transgressão, mas este inocente, e ele reconheceu Deus. Quando? Ele simplesmente olhou para Jesus: Jesus, quando tu entras no teu reino, sabe quem tem reino? Quem é rei? Quem é rei? Porque quem não tem reino não é rei. O rei é dono do reino. O rei, então ele diz: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, porque tu és o rei dos reis. Eu sei que quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Passou pela cruz, e quando passamos pela cruz, nós enxergamos, temos uma visão espiritual. Ele passou pela cruz, sabe o que aconteceu? Foi para o paraíso. Nós vivemos uma geração que os homens querem ir para o paraíso, mas não querem passar pela cruz. Mas eu quero essa noite dizer a verdade para você: se você não passar pela cruz, você não vai para o paraíso. Aquele ladrão, você fala qual que era, se era da direita ou se era da esquerda, e não importa. O que importa é que nós atravessemos pela cruz e mudemos de lado. Mas eu estava vivendo antes da cruz. Como que eu sei se estou vivendo antes da cruz ou depois da cruz? Simples. É simples de tudo. Você vive a vontade de Deus ou a sua? A minha. Você vai querer de Deus ou o seu? O meu. Você vive busca a santidade ou vive pecando? Vive pecando. Você é uma pessoa honesta ou não? Não. Eu digo, irmão, então você não passou pela cruz. Então você não passou pela cruz, porque aqueles que passam pela cruz têm suas vidas transformadas. Você busca as coisas celestiais do alto ou busca as coisas da natureza, da terra, terrena, da terra? Então você ainda está vivendo antes de Cristo. Se eu fosse ensinar o que é o antes de Cristo, eu diria para você: diga, seu irmão, antes de Cristo, A ser. Eu diria que o A seria o A de autônomo. O que é uma pessoa autônoma? Ela depende só dela. Vive a sua força, vive o seu próprio entendimento, vive a sua própria vontade. Então, antes de Cristo, é ser autônomo. E o descer, que é depois de Cristo, diga, seu irmão, é ser dependente.
mentia, agora eu falo a verdade. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu andava pelos caminhos tortuosos, agora eu ando pelas veredas endireitadas por Ele. Antes eu era ninguém, agora eu sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro. É o antes e depois. É o antes e depois. Na cruz, quando eu passo pela cruz, sabe quem fica lá? Meu velho homem. Aquele condenado, aquele que pecava, aquele que mentia, aquele que zombava, aquele que não acreditava, aquele que duvidava, ficou lá, o meu velho homem, a minha velha natureza. Na cruz, é o lugar de sacrifício. Pastor, quem vai ser sacrificado? Na cruz é o lugar de sacrifício. Quem vai ser sacrificado? Diga, a tua vontade, o teu querer. É assim. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Se eu estou dizendo seja feita a tua vontade, estou dizendo assim, a minha, não importa, a minha estou abrindo mão, a minha estou sacrificando ela. Então não vale pela minha vontade, porque eu quero a tua vontade. E quando eu quero a vontade dele, é que eu estou na dependência dele. Mas como é essa vontade dele, eu posso garantir para você, com todas as letras, com todo o ímpeto, que a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. A vontade dele é perfeita, boa e agradável. E a minha, enganosa e passageira. Eu não sei se você já ligou com alguém por algo, você queria tanto. Depois eu não consegui, não deu importância nenhuma. As oscilações. Queria tanto, quero mais nada. Porque a vontade nossa é passageira. Na cruz é o lugar de sacrifício. Na cruz, quando eu passo para a cruz, eu sou transformado. Porque na cruz é o lugar de transformação. Na cruz. O que transformou? O que foi transformado? O que foi mudado na cruz? Tudo. Ele transformou morte em vida. Porque na cruz ele morreu a minha morte, para que após a cruz eu viva a sua vida. Porque eu estava em Cristo e ele morreu a minha morte, porque a condenação não era dele, era minha condenação. A morte que está morrendo não era dele, era minha. E quando eu fui para a cruz, ele transformou aquela morte eterna em vida eterna. Na cruz transformou condenados em homens e mulheres livres. E a cruz, quando eu passo para a cruz, eu sou transformado. Estava condenado agora, livre para viver no paraíso. Aquele estava condenado a morrer, mas simplesmente ele disse: ainda hoje, poderia ter dito aqui um tempo, um ano, quem sabe, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque na cruz ele transformou, ele mudou realidade, mudou história. E eu creio que nessa noite a cruz está aqui para mudar a tua história, a cruz está aqui para mudar a realidade da tua família, a cruz está aqui para mudar os teus dias, a cruz está aqui para mudar o teu destino, o destino da tua família, dos teus filhos, da tua história. É a cruz. Que mais mudou? Pobreza em riqueza. Diga, antes eu era um pobre pecador. Hoje, um santo rico. Mas não tem dinheiro, mas dinheiro porventura riqueza que perece. Maior riqueza é passar pela eternidade. Hoje os homens aqui matam e brigam por benefício de ouro. Lá hoje vai ser como o pitch lá dos próximos anos. As luzes e o ouro. Mas eu não posso falar de ele diz, né, claramente que se fez pobre para que eu fosse rico. O desejo de Deus, a vontade dele é que você prospere e tenha saúde e seja bem-aventurado e seja feliz, que a tua família seja consertada, abençoada.
me disponibilizou para viver sua vida. Ele provou. Então não vou dizer se tu me amas, eu vou dizer diferente. Eu sei que tu me amas, e por amor a este teu nome, e por amor a mim, eu creio e tenho certeza que o Senhor vai mudar a minha história, vai mudar a história dos meus filhos, vai mudar a minha realidade. Isso vai acontecer. Ele vai dizer: filho, ainda hoje a tua casa se tornará um paraíso. Ah, se tu me amas, vai mudar a minha história. Passa 10 anos e a história continua a mesma. Ah, se tu és meu Deus, vai mudar a minha realidade, vai abrir portas. E as portas não abrem. Se tu realmente é o meu Deus, não muda nada. Por que não muda nada? Diga, você está do lado errado da cruz. O que diz está do outro lado. Se tu és o Rei dos Reis, salva-te a ti e a mim também. Ele foi salvo? Coitado. Coitado. Eu das palavras diz: eu sei que tu és o meu Deus e a minha história, dos meus filhos, da minha família, vai ser mudada, porque tu és Deus, poderoso, maravilhoso, amoroso, e eu sei, por isso creio. É diferente. É diferente. Vamos passar pela cruz. Vamos deixar na cruz tudo. Vamos deixar na cruz, porque na cruz vai ficar tudo. E quando eu passo pela cruz, fica lá os ressentimentos, as mágoas, o constrangimento, tudo. Disse ele: aquele que não tomar sua cruz e seguir, não é digno. Eu não tenho como cortar a volta da cruz. Aquele que não perder sua vida não vai ganhar nada. Aquele que perder lá, ganhar lá. Mas eu não entendo isso. Sim, quando eu passo pela cruz, eu perdi a vida. Que vida? Aquela condenada, aquela que estava sentenciada à morte, aquela que ia para o inferno, eu perco ela. Porque eu ganho uma outra vida, uma vida eterna, para habitar e morar na eternidade com Ele. Então aquele que perder a velha vida, ganha uma nova. Porque se na crucificação ele estiver em Cristo, na ressurreição de Cristo vai estar em mim. E eu vou viver a vida que Cristo viveria, eterna. Mas é na cruz, é o antes e o depois. É o antes e o depois. E a cruz vai fazer diferença. Por isso, meu irmão, vai fazer diferença a cruz. Quando mudamos de lado. De que lado você está? Do antes ou do depois? De que lado você está? Aponta o dedo para o profeta e diga: de que lado você está? As pessoas elas dizem assim: bom, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é verdade, mas não vai ser assim. Se não passar pela cruz e ser transformado, aqui fica olhando hoje uma cruz bem grande. Passando os maridos, aí do outro lado, maridos transformados. Eu vejo que fica assim olhando, passando os esposos pela cruz, e do outro lado, esposas transformadas. Eu fico olhando filhos passando pela cruz, do outro lado, filhos transformados. E nunca mais ouviremos aquela frase: eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não. Eu era assim, agora Deus me transformou. Eu era um pecador, agora eu sou separado, santo. Eu era mentiroso, agora eu sou um homem
coisas terríveis. Aí depois que ele passou pela cruz, era o outro Pedro, e andava com Jesus, porque ele passou pela cruz. Aí o outro Pedro, eu fico olhando, o homem que fugiu da morte agora pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque depois que ele passou pela cruz, a visão dele se abriu, o entendimento se abriu, o coração se abriu. Depois que nós passamos pela cruz, não tem como permanecer com aquele coração duro. Depois que passamos pela cruz, não tem como ficar com aquela mente cauterizada. Depois que passamos pela cruz, não tem como ficar insensível. Não tem como estar com os ouvidos interrompidos para não ouvir a voz de Deus. Depois que passamos pela cruz, não tem como permanecer da mesma forma. Não tem como ser carnal. Se torna um homem espiritual. Se passar pela cruz, o que mais a cruz transforma? O lugar da tua morada eterna, de inferno para céu. Porque afinal de contas, a cruz é a porta de entrada. Nós só tem como chegar no céu sem passar pela cruz de inferno. Não. Tem como chegar no paraíso sem passar pela cruz? Não. O que mais? A cruz transforma a obra em amor. Eu odiava ele, agora eu estou amando. E acontece isso sim, muito. Já ouvi um monte de pessoas dizendo: olha, eu bati na porta do crente, que ódio, raiva, eu odiava eles, que eu sou crente agora eu amo eles. A cruz faz isso. Vai sim. Vou apresentar para vocês o apóstolo Paulo. Quem conheceu? Ele odiava os crentes. Entrava na casa, bastava os crentes, ganhava, jogava na rua, apedrejava, mandava matar. O apóstolo Paulo tinha um monte de mortal para os crentes. Mas um dia ele passou pela cruz. Ele passou pela cruz e hoje ele morre pelos crentes. Hoje ele dá vida pelos crentes, porque na cruz nós estamos transformados. O homem vai embora, tem o amor, é na cruz. Parece. E se a nós tem alguém, eu tenho alguém, passe pela cruz, para que Deus possa mudar esse sentimento que vem com o seu diabo, você vai começar a amar, porque na cruz nós somos transformados. Na cruz transformado é tudo é transformado. Eu sou transformado. Não curva a tua cabeça. Se existe ódio para alguma pessoa, passe pela cruz e diga: Jesus, muda este ódio, meu amor. Muda, porque eu não quero odiar ninguém, eu quero amar. Senhor, muda a realidade espiritual. Aqueles que estavam aqui, que estavam odiando alguém, eu declaro que na cruz eles vão sendo transformados. E eu creio que o ódio fica na cruz. E quando nós deixamos o ódio na cruz, vem sobre o nosso coração o amor, porque na cruz vem com o meu velho homem. E com certeza, se eu estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu estou vendo, eu amo. É diferente. Diga: Deus é amor. E quando eu passo pela cruz, morre o velho homem, nasce um novo. Diga: na cruz eu em Cristo. Na ressurreição, Cristo em mim. Cristo é amor? E como que eu posso dizer que eu tenho um Cristo que estou odiando? Eu não tenho. Eu tenho ódio, tenho mágoa, ressentimento. Como que eu posso dizer que eu tenho Deus, que é amor pleno, se eu continuo ainda odiando as pessoas? O que será que aconteceu? João, você passou muito rápido pela cruz. Ou cortou mal. Porque você foi crucificado e transformou. Agora vivo não vai ser. Cristo vive em mim. Eu era um pecador e agora santo. Para ficar nas minhas palavras, eu vou ler dois textos. Colossenses 3.
estar com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Você passou pela cruz, você foi crucificado, com certeza ressuscitou com Cristo. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morreste, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é? Prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por ela. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, palavras fortes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois já despiste do velho homem com o pó, seus feitos. Vos agora vestis do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circunciso nem circunciso, pardo, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestimos da compaixão, da benignidade, humildade, da mansidão, da longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E vós, sobre tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fosse chamado em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos a demonstrar uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele e por Ele graças a Deus. Então essa é a realidade de Deus. Quando eu passo pela cruz, a minha vida é transformada, mudada. É tão mudada que as pessoas vão perceber a mudança e vai dizer: você está diferente. O que aconteceu? Está mudado. O marido vai perceber, a mulher vai perceber, a família vai perceber. E com certeza, nessa expressão, nessa ação da cruz, o mundo vai perceber e vai olhar e dizer: não era aquele que andava nos caminhos tortuosos, não era aquele que mentia, não era aquele que andava fazendo coisas erradas. Sim, aconteceu com ele. Passou pela cruz e foi transformado de glória em glória. Outro texto, Tessalonicenses capítulo 4. Vivendo para agradar a Deus. Afinal de contas, para isso nós somos chamados. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortando o Senhor Jesus, e como recebeste de nós quando a madeira, porque deveis viver a agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamento nos tem dado pelo Senhor Jesus, e esta é a vontade de Deus, para a vossa santificação, que abstenhai da prostituição. Diga: essa é a vontade de Deus. E santifiquei. Abstenhai da prostituição. O que é prostituição? Quando falando de prostituição, as pessoas pensam assim, simplesmente aquelas mulheres que ficam lá se prostituindo. Primeiro que vem na cabeça, já estão apontando o dedo para elas. Diga, seu irmão: trair Deus é prostituição. Trair Deus é prostituição, sim. Nós estamos na noiva de quem? De Jesus.
nós constraímos ele é prostituição. Estamos adorando você que é o rei. Assistir filmes pornográficos, prostituição. Assistir com a minha mulher, prostituição. Acessar páginas da internet com homens e mulheres é prostituição. E ele diz para quê? Abstenhai-vos da prostituição. A Catarina fica desmoronando, sabe por quê? Porque se esfriam. Se esfriam. Porque o marido olha aquela mulher produzida de gelo e silicone e ele fica imaginando. Quando ele vai, o leito, fica imaginando. Ou vice-versa. Como diz aqueles homens bombados. Isso é prostituição. Nós condenamos às vezes o povo. E as mulheres sendo cobertas tem que colocar assim. Fala deles. Nós agimos totalmente contrário. Não precisamos agir como eles. Nós temos que agir com decência. Então Deus diz para nós, fazendo a vontade de Deus, buscando a santificação. Nós temos o benefício de ser santo no mundo de tanta lascívia, no mundo de tanta pornografia, no mundo, sim, quando eu passo pela cruz, eu consigo, e por isso que eu preciso passar pela cruz e crucificar a minha vontade. A minha vontade é de olhar, a minha vontade é de ver, a minha vontade é de assistir. Mas espera lá, eu passo pela cruz, vou crucificar ela. O apóstolo Paulo diz: bem que eu tenho que fazer um passo, mas o mal está sempre dentro de mim, mas por isso eu expulgo, eu crucifico a minha carne todo dia. Eu crucifico ela para quê? Para não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Pastor, é difícil. Os passos precisam crucificar. Os passos precisam morrer. É complicado. Complicado. Eu digo, Senhor, por isso ele morreu por você. Ele sabia que era complicado. Por isso ele fez tudo por você. E simplesmente disse para você: vinde a mim, cansado, previsto, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Vinde, e eu transformarei. Vinde, que eu te farei forte. Quando eu me crucifico em Cristo Jesus, quando eu me coloco na crucificação dele, ele vem em mim para me fortalecer. Aí eu posso levantar as mãos e dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso resistir à prostituição, eu posso resistir à corrupção, eu posso resistir aos manjares. Você acha que foi fácil para Daniel sentar na mesa e ver aqueles homens comendo os manjares, entregando os vinhos e ter que comer legumes? Foi fácil, né? 21 dias não, mais disso. Foi fácil para Daniel? Não foi fácil. Mas ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. E cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não no desejo da lascívia. Não no desejo da lascívia. Por que as pessoas sabem que é lascívia? Quem sabe que é lascívia é das mãos? Ninguém. Lascívia é a mulher que anda mostrando barriga, decote, ela se corta sensualmente, se ela assim. Não só a mulher, mas o homem também. De repente o cara tem os cursos definidos por uma peruque, sai se ela assim também. Mas o que eu faço? Visto decentemente. Eu não estou sendo, não estou agindo lascivo. O homem que ele começa todo atrás, agora eu estou fica lá. Ser lascivo. Agrada a Deus? Não, a Bíblia diz que não. Nós precisamos manter a saúde em forma. Sim. Mas cuidado,
Se não passar pela cruz, não vai passar. E cada um sabe possuir. E não desejo lascívia como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém oprima ou engane seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, pois Deus não vos chamou para a impureza, mas te chamou para a santificação. Deus te chamou para a santificação. Pastor, eu quero ser santo, eu faço. Glória a Deus, eu chego onde eu queria. Diga, seu irmão, muda de lado na cruz. Passe por ela. E ela vai te transformar de pecador a santo, de condenado para livre, de um candidato ao inferno a um candidato ao céu. Passe pela cruz e a cruz vai transformar, mudar, vai renovar a tua vida, vai mudar a tua história e vai ser um antes e um depois. Antes eu era autônomo, agora eu sou dependente de Deus. Dependente. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis escritos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito, já assim os fazeis para com todos os irmãos que estão na Macedônia. Exortamos-vos, porém, ainda nisso, aumentei cada vez mais. Procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já temos mandado, para que andeis honestamente, para que com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. É a cruz. Eu preciso passar pela cruz e ser transformado. Se você quer ir para o céu, você precisa passar pela cruz. Você precisa ser crucificado. E a crucificação é que ele ia morrer, literalmente, mas ele morreu por mundo, porque aquele que não morreu por mundo não nasce para Deus. Se não morreu por velho homem, não nasce um novo homem. Se eu não abrir mão da minha vontade, não vivo de Deus. Se eu não abrir mão do meu querer, não vivo de Deus. E nós ficamos perguntando para Deus: Deus, qual a vontade para a minha vida? Ele vai dizer para você que você seja, em vez de pecador, santo. Em vez de você ser um mentiroso, seja um verdadeiro. Em vez de você viver para o mundo, viva para mim. Qual é a tua vontade, Senhor? Que você ande em santificação, que você busque a presença, que você não seja impuro, não viva as impurezas. Que sejamos nós transformados. Esquecer. Sabe qual foi o grande problema de Adão? Ele quis ser autônomo. Viveu a autonomia da vida. Quando a serpente falou para ela que ela ia ser igual a Deus, autônoma, ela falou: beleza, não vou depender de ninguém mais. É o grande problema. Sabe qual é o problema da humanidade? Eles querem ser autônomos, não querem ser dependentes de Deus. Pastor, o que fez dificuldade nas nossas vidas? Por quê? Por que vivemos momentos difíceis? Eu aprendi uma coisa: as dificuldades só para nos ensinar. Ensinar o quê? A ser dependente de Deus. Deus deu aquela prova para você para te ensinar a ser dependente de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de ser dependente de Deus. Deus vai proporcionar umas provas difíceis para você aprender a ser dependente dele. E quanto mais tempo você demorar para ser dependente dele, mais provas virão. E o que eu faço? Rasga a sua carteirinha de autônomo assim: a partir de hoje eu sou dependente, totalmente dependente. O que acontece com aquele que é dependente de Deus? Diga: o pão de cada dia chega fresquinho. Livra de todo mal. Não cai na rede da tentação. A sua família é abençoada, protegida, guardada, para
aqueles que são dependentes de Deus. Davi escreveu dizendo: já fui jovem, estou velho, e jamais vi um dependente, um justo, mendigar o pão. E quem é os dependentes? Aqueles que dependem, aqueles que confiam em Deus. Eu tinha dois homens, criminosos iguais, um dependente de Deus, o outro não. Autônomo. Como você vê autônomo? Para a expressão das palavras. Ó, o senhor tem que fazer. Mudou o papel. Ó, o senhor tem que fazer. Salva-te e está comigo também. Tem que fazer. Nós achamos que coisa do nosso empregado. Ele depende de nós. Então nós dependemos dele. É diferente quando eu chego de Deus. Eu estou na tua dependência. Eu sei que a minha história vai ser mudada. Eu sei que problemas estão vindo, mas eu estou na tua dependência, porque eu sei que é de ti que vem a solução. Eu estou dependendo de ti, porque eu sei que o Senhor fará. Eu disse assim: aquele que quiser entrar no reino do céu vai ser como uma criança. Vamos olhar a qualidade das crianças. Elas são simples, não tem maldade no coração, não tem malícia. São tudo isso. Mas a qualidade principal que eu tenho no meu coração é que a criança é dependente dos pais. Menininho de 5 anos já viu andando. Mas eu vou no banco sacar o cheque. Eu pagamento. Nunca vi isso. Ele é dependente. Eu fui fazer compra no mercado sozinho. Muito difícil, porque ele é dependente. E nunca ouvi um menininho dizer assim: olha, estou preocupado porque acho que hoje vai ter almoço. Não, ele diz: olha, meu pai trabalha e não deixa faltar nada em casa. Ele confia que ele é dependente. Ele está dizendo assim: 5 metros de altura. O pai estica a mão, pula, filho. Ele pula. Que ele é dependente, confia no pai. Será que eu e você pularíamos? Será que pai? Você pula, filho, pula. É como a historinha da Norberta contou hoje. O alpinista subiu, quando estava chegando no topo ele caiu. Ainda bem que tinha uma corda, sabe aquela corda de segurança? E quando ele caiu, a corda esticou. Só que agora ele está no escuro, de noite, aquele frio cortante. E ele falava: Deus, me ajuda, socorre, Deus, me ajuda, Deus. Aí Deus falando para ele assim: solta a corda e cai nos meus braços. Solta a corda. Ele não soltou. Chegou no outro dia de manhã, ele morreu congelado. E os bombeiros que resgataram ele falaram assim: olha, que fatalidade. Morreu a meio metro da terra. Morreu a meio metro. Se soltasse a corda, ele estava a terra. Mas não confiou. Cadê a autonomia? Nós vivemos num mundo, queremos trabalhar com Deus, mas não queremos abrir mão da nossa autonomia. Eu sou autônomo. Quero ter um registro na minha carteira. Quero depender de ninguém. É assim que nós trabalhamos. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. É a realidade da humanidade. Logo seus tempos, quando diz: Deus está trabalhando, Deus está curando, Deus está prosperando. Logo se as igrejas. Mas o que nós temos que fazer? O contrário. Nos entregarmos. Nós queremos muito de Deus, mas damos tão pouco para Ele. Queremos muito de Deus, mas damos tão pouco para Ele. Então eu preciso do quê? Passar para Deus, mudar de lado. Eu queria que Deus fosse meu empregado, desse tudo para mim. E agora? Não. Agora eu quero ser herdeiro de todo o coração. Se tu és Deus, vai te abençoar. Diga, seu irmão, eu tenho empregado? Não. Se tu me amas, vai te abençoar. Se tu és realmente me chamou, vai te abençoar.
crucificado. Eu estou aqui para te servir, Senhor. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui neste mundo para te servir, Senhor. Eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para contemplar a tua beleza, para agradecer. Eu estou aqui aguardando, vir me buscar, aguardando a tua vinda, aguardando a tua volta, porque eu já estou crucificado e já não sou mais eu que estou vivendo, mas é Cristo vivendo em mim. E se Cristo vive em você, então nós devemos agir e ser diferente de tudo. Diga, se Cristo vive em você, tem que ser diferente. Pela crucificação, eu e Cristo, na ressurreição, Cristo tem